Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, cantamos tua face e rendemos-nos a ti, pois dia tua morte crucifica todos nós, deu completo acesso ao coração do Pai, o véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer teu nome e te dar o louvor devido. Estamos nós aqui. Meus irmãos, abençoados do paz do Senhor. Graças a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor Ele nos concede de poder estar em Sua presença para mais uma vez louvar, exaltar o nome do nosso Deus. Eu já senti a presença do Senhor aqui nesta noite. Eu tenho certeza de uma coisa, que vou continuar sentindo. Quantos vai continuar sentindo a presença de Deus? Glória seja dada ao nome de Jesus. Vamos, sem perder de tempo, abrir a nossa Bíblia. Livro de Jó. Jó, capítulo de número 1, versículo de número 11 até o versículo de número 19. Jó, capítulo de número 1, versículo de número 11 até o versículo de número 19. Depois estaremos lendo o capítulo de número 2 e o versículo de número 7 para a nossa meditação aqui nessa noite. Quantos acharam? Diga amém. Amém. Vamos ler a palavra de Deus. Jó, capítulo de número 1, versículo de número 11, diz assim: Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que os seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. E veio um mensageiro a Jó e lhe disse: Os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles, e eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada. E eu somente escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: Ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada. E só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram. E só eu escapei para te trazer a nova. Versículo de número 7 do capítulo de número 2 do livro de Jó. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. Glória seja dada ao nome do nosso Deus. Meus amados irmãos, quando nós lemos o livro de Jó,
É um texto bastante conhecido dos leitores que gostam de ler a Bíblia Sagrada. Eu peço a você bastante atenção aqui nesta noite, pois Deus tem algo muito profundo a tratar conosco. Quando nós lemos o livro de Jó como base, como tema, para entendermos aquilo que vamos falar, eu quero falar sobre 6 provações que Jó passou. Quero falar nesta noite sobre 6 provações que Jó passou. Existiram mais, hoje nós só vamos falar de 6. É o suficiente para você entender e sair daqui alegre na presença do Senhor. Quando nós lemos o livro de Jó, capítulo de número 1, o livro de Jó, num geral, ele é considerado um dos livros mais antigos da Bíblia Sagrada. Alguns teólogos, alguns historiadores dizem que quem escreveu o livro de Jó foi o profeta Moisés. Outros dizem que quem escreveu o livro de Jó foi o próprio Jó. Outros dizem que foi Salomão. Alguém diz que foi Jeremias. Nós nessa noite não vamos nos prender a isso. Nós queremos falar sobre 6 provações que Jó passou. A primeira provação que Jó passou foi a perda dos seus bens e seus filhos. A primeira provação que Jó passou foi a perda dos seus bens e dos seus filhos. A Bíblia fala que Jó se encontrava na sua fazenda. E quando nós vamos analisando o texto, os versículos ao qual nós lemos, nós observamos que ele tinha as suas jumentas, ele tinha os seus bois. Mas a Bíblia fala que de repente, quando Jó estava em sua fazenda, ele observa que vem um homem correndo diante dele. Este homem, quando se apresenta diante dele, ele observa ao longe e já vê que é um dos seus servos, é um daqueles que estavam prestando o seu serviço. Quando Jó olha para ele, ele vem com aquele aspecto de cansado, ele se apresenta diante do seu senhor Jó, e parece que vejo ele conversando com ele. Quando ele começa a dialogar com ele, eu quero que você preste bem atenção aqui nesta noite, ele começa a dizer: olha Jó, você não sabe o que é que aconteceu, meu senhor. Os sabeus deram naquele lugar onde nós estávamos, e os teus 500 bois e as tuas 500 jumentas foram roubados, foram saqueados. Ainda tem mais, meu senhor Jó. Aqueles moços que estavam ali comigo, eles foram mortos a fio de espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Parece que vejo Jó recebendo aquele impacto da perda dos seus bens, e não era todos, mas automaticamente ele já começou a sentir a perda de 1000 animais saindo do seu criado, de tudo aquilo que ele tinha e que ele possuía. De repente se apresenta outro imediatamente. Aquele outro, quando se apresenta, ele vem correndo também. Parece que vejo Jó olhando para ele, e aquele moço vindo até a sua presença. Quando aquele homem se apresenta diante da presença de Jó, ele já não vem mais com a notícia que alguém roubou, não. Ele já traz uma outra notícia. Que notícia, irmão, isso? Ele olha para Jó e diz: meu senhor Jó, o senhor não sabe o que é que aconteceu. Parece que vejo Jó olhando para ele, perguntando o que é que tinha acontecido. Aquele homem olha e diz: aconteceu uma catástrofe. Os meteoros desceram sobre a terra. Meteoritos, caiu fogo de Deus do céu, caiu de lá do alto. Quando eu estava olhando, aquele fogo foi caindo e foi consumindo as tuas 7.000 ovelhas que ali estavam. E ainda tem mais, Jó. O Senhor que não sabe, aqueles moços que estavam comigo, eles vieram a falecer, e só eu escapei para trazer a nova. Parece que vejo Jó tomando mais o impacto da perda de outro bem que ele tinha diante da sua fazenda. Aí mais para frente se apresenta outro. Quando esse outro se apresenta, ele traz uma notícia que Jó, acredito eu, que ele já tinha recebido 2 tristes, mais uma a mais, uma a menos, para ele não ia fazer tanta diferença. Mas ele olha para aquele moço, o terceiro que se apresenta diante dele. Aquele terceiro, quando se apresenta, ele diz: olha Jó, o Senhor não sabe o que aconteceu, mas eu vou lhe falar. Os caldeus em 3 bandos se dividiram e vieram e saquearam os teus 3.000 camelos que existiam na tua fazenda. Parece que vejo, até aí Jó olha e faz uma contagem, começa a observar que todos os seus animais já tinham acabado, já não tinha mais animal, já tinha perdido os seus bens. Aí mais uma vez outro se apresenta, vem correndo
história nova. A Bíblia não fala, mas a história conta que Jó, quando escuta aquela mensagem, ele desmaia. Parece que vejo aqueles moços indo até Jó e tentando despertar ele. Parece que vejo aqueles 4 homens ali arrodeados de Jó, dizendo: desperta, meu Senhor, o Senhor ainda tem uma vida pela frente. E quando Jó levanta, acorda daquele desmaio, ele dobra o seu joelho, rasga a sua veste, e as palavras que ele utiliza, eu não sei se eu utilizaria naquele momento, mas parece que vejo ele abrindo a sua boca, colocando o seu rosto no pó e dizendo: nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu tornarei para lá. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A palavra diz que em tudo isso Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Primeiro bem, primeira perda, primeira aprovação, a perda dos bens e de seus filhos. Primeira aprovação de Jó, a perda de bens e de seus filhos. Segunda aprovação na vida de Jó, houve uma crise. A crise da enfermidade arrodeou Jó. Jó, após Satanás ir mais uma vez até a presença de Deus, não me pergunte onde, nós não vamos entrar nesse assunto, é muito longo. Parece que vejo Satanás conversando com Deus e dialogando, indo até a presença de Jó. E lá Deus autoriza Satanás que poderia tocar no corpo, mas não na alma. E Satanás vai até a presença de Jó, e quando ele chega lá, acomete Jó de uma chaga. Chaga essa que Jó procura algo ao seu redor. E a Bíblia fala, no capítulo de número 2, versículo de número 8: tomando um pedaço de telha, raspa com ele as feridas, e Jó assenta-se no meio da cinza. Eu quero que você entenda, querido, aqui nesta noite. Eu quero que você entenda, querida, aqui nesta noite. Jó agora está passando pela crise da enfermidade. Jó está passando pela prova da enfermidade. Eu não sei o que tem te assolado, eu não sei qual é a tua enfermidade, mas Jó se encontrava numa situação crítica e caótica, ao ponto dele procurar tudo que estava ao seu redor. Ele encontra, sabe o que ele encontra? Ele encontra um pedacinho de telha que começou a raspar sobre o seu corpo, começou a coçar com aquele pedacinho. Parece que veio Jó olhando e dizendo: o único bem que me restou é esse cabo de telha aqui, e eu vou utilizar. Começou a raspar sobre o seu corpo, começou a passar sobre as suas feridas. Jó, ele vai para a cinza. Jó, ele vai para o nada. Jó, ele vai para uma situação mais caótica que poderia existir, porque ele era um homem muito rico. Eu não sei como você entrou aqui nesta noite, mas eu sei uma coisa: você tem motivo para exaltar o seu Deus, viu? Motivo você tem para exaltar Deus, motivo você tem. Talvez a enfermidade esteja sobre a sua vida, mas exalta a Deus, glorifica a Deus, glorifica o nome de Jesus, porque Ele está aqui nesta noite. Terceiro ponto, terceira aprovação de Jó, passou pela crise conjugal. Meu Deus, é muita prova da vida de um homem só. Jó passa pela crise conjugal. E que crise foi essa que Jó passou, irmão? Isso é que Jó, ele observa que até a sua mulher ficou indiferente com ele. E quando nós vamos analisando e lendo a palavra de Deus, aquela mulher que estava do lado de Jó, aquela mulher que apoiava Jó, aquela mulher que falava com Jó, aquela mulher que estava sempre do lado de Jó, ela olha para Jó, vê Jó naquela situação difícil e caótica. Ela começa a dizer: ainda retens a tua sinceridade, amaldiçoa a Deus e morre. Ei, irmã, não dá glória a Deus só porque tem não. Não dá glória a Deus só porque tem a
Que eu quero ver da glória a Deus quando não tem nada, quando está na prova. A mulher de Jó começa a dizer: amaldiçoa a Deus e morre. Parece que vejo Jó olhando para ela dizendo: como fala qualquer doida mulher, assim falas tu, recebendo o bem de Deus, tu quisestes. Se fôssemos traduzir para os dias atuais agora, quando eu estava andando de Hilux, tu queria ir junto comigo. Quando eu estava indo de avião lá para Cuiabá de jato, aí tu ia junto comigo. Quando eu estava viajando para os melhores hotéis aqui do Grande Brasil, tu estava junto comigo. Agora que eu estou no nada, que eu estou no meio do lixo, que eu estou na cinza, tu está mandando amaldiçoar esse Deus? Não vou amaldiçoar ele não, viu? Vou permanecer fiel diante dele. Ainda que ele me mate, todavia nele esperarei. Eu não sei como é que você entrou aqui nesta noite, mas a glória de Deus vai te tomar aí, viu? Eu não sei como você entrou aqui nesta noite, mas o Espírito de Deus vai te visitar aí. Eu não sei qual é a prova que você tem passado nesta noite, mas Deus vai te dar um abraço aonde você estiver. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quarta provação de Jó. Quarta provação que Jó passou foi a sua posição. Era famoso, era conhecido entre todos. Todos por onde Jó passava, já vai aquele Senhor Jó. Tinha status diante daqueles que ali estavam. Mas a Bíblia fala no capítulo de número 19, momento esse que Jó estava. No capítulo de número 19, nós podemos encontrar versículo de número 13, Jó externando e colocando para fora e falando tudo aquele momento que ele estava passando. Ele continua dizendo: pois longe de mim a meus irmãos, e os que me conhecem deveras me estranharam. Os meus parentes me deixaram, e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Jó estava dizendo no versículo de número 13 e o versículo de número 14 que todos os seus parentes tinham se esquecido dele. É mesmo assim, quando está na prova ninguém se lembra. Quando está na prova se torna esquecido. Quando está na prova é um momento de solidão, é um momento de desprezo. Mas Jesus de Nazaré te chamou aqui nesta noite e está te dizendo que ainda que os teus parentes tenham se esquecido de você, Ele não se esqueceu de você. E é por esta causa que você entrou aqui nesta noite. Ele continua dizendo: os meus domésticos e as minhas servas se reportaram como um estranho. Vinha ser um estrangeiro aos seus olhos. Chamei o meu criado e ele não me respondeu. Cheguei a suplicar com a minha boca e o meu bafo se fez estranho à minha mulher e a minha súplica aos filhos do meu corpo. Sabe o que Jó estava dizendo? Ele estava nada mais, nada menos dizendo que até a sua mulher não queria mais estar perto dele. Sabe por quê? Porque estava no meio da cinza, estava no meio do lixo, estava sendo desprezado, estava sendo jogado em meio à sua posição, em meio à sua situação que Jó se encontrava. Aqueles que ali estavam desprezaram a Jó e a todo aquilo que ele tinha. Para adiantarmos nesta noite, já quero pular para a quinta aprovação que Jó passou. Jó, ele perdeu os seus melhores amigos. Os seus melhores amigos eram Bildade. Os seus melhores amigos eram Zofar. Os seus melhores amigos eram Elifas. E a Bíblia fala que esses três homens chegaram até a presença de Jó quando Jó estava no meio da cinza, no meio do nada. E começaram a olhar para ele, ver a sua situação. Situação essa que eles passaram 7 dias olhando um para o outro e não falaram palavras algumas. Eu quero que você entenda que já estamos concluindo essa mensagem. Aqueles três homens estavam diante de Jó, olhando para ele, e olhavam para Jó e viam a sua necessidade, toda aquela provação, tudo aquilo. Creio eu que em seu pensamento um olhava para o outro e dizia: como é que pode um homem
sucedido, está acontecendo tudo isso com ele. Aí parece que veja alguém levantar e abrir a boca após os 7 dias e dizer: Jó, confessa o teu pecado. Jó, fala alguma coisa, Jó. É melhor você dizer do que você ficar aí morrendo, se acabando, se destruindo. Alguém olha para ele e diz: olha, Jó, se você não confessar, você vai morrer desse jeito. E Jó só ouvindo tudo aquilo. Agora se coloca, irmão, no lugar de Jó, ouvindo tudo isso dos seus melhores amigos. Muitas vezes não acontece isso com você. Alguém te criticando, alguém te xingando, alguém falando, alguém olhando para você e dizendo que toda essa provação, toda essa circunstância, todo esse momento que você tem passado, muitas vezes alguém até olha e acha que é ato de algum erro. Aí se levanta mais um, que se chama Eliú. Eliú é o quarto amigo de Jó, e Eliú ele é o mais novo. E a Bíblia fala que quando ele se apresenta, ele diz: olha, se os idosos não tiveram capacidade de dizer que você está certo, nem tampouco eu. Eliú não tinha experiência com Deus, Eliú não tinha intimidade com Deus. Ei, Eliú, não te mete aonde tu não foi chamado. Se não tem discernimento, Deus te chama aqui, está te dizendo: não toca, não toca, não toca, porque senão você vai se ver com Deus. Só entendeu agora com quem Jesus falou aqui, porque foi um algo espiritual. Tem gente tocando naquilo que não sabe, tem gente falando aquilo que não sabe, mas o Espírito de Deus está te falando aqui, está te dizendo: ei, Eliú, se não sabe, não toca, fica calado, deixa Jesus trabalhar na vida do homem. Se não entende, não toca, fica quieto, deixa Jesus trabalhar na vida dela. Se não sabe, fica quieto, fica tranquilo, porque senão Deus vai querer de você. Para nós finalizarmos, a sexta aprovação que Jó passou foi a do seu caráter. Vamos ficar de pé nesta noite para encerrar. Foi a aprovação do seu caráter. Foram muitos os cochichos. Eu quero que você preste bem atenção aqui nesta noite. Foram muitos os cochichos contra a vida de Jó. Alguém dizia: existe alguma coisa errada com este homem. Os julgamentos eram sem fim. Não tinham inspirações nenhuma, porque Jó não tinha pecado, não tinha errado, e Deus não ia se contradizer. Eles não tinham inspiração nenhuma. Jó estava no nada. Como é que está a tua prova nesta noite? Como é que está a tua vida nesta noite? Eu quero que você entenda como é que você está aqui nesta noite para viver reclamando. Você consegue entender o que Jó passou? Você consegue fazer uma reflexão do que Jó passou nesta noite? Você consegue agora entender que ele perdeu os bens, que ele perdeu os seus filhos, que ele perdeu a sua posição, que veio uma enfermidade sobre a sua vida, que a mulher não compreendeu o que é que ele estava passando, e Jó ainda teve que ouvir alguém dizer que ele estava errado, que ele tinha, para ele não tinha como, que ele tinha que confessar o seu pecado mesmo sem ter pecado. Você consegue fazer uma reflexão aqui nesta noite? Jó passando por toda essa dificuldade, Jó passando por toda essa situação, ele falou algumas palavras no seu livro que muito nos alegra. É que em Jó, no capítulo 13, versículo de número 15, ele diz que ainda que viesse a matar ele, nele ele ia esperar, e contudo nos seus caminhos ele ia defender diante dele. Quando nós vamos observando a Bíblia e vamos discorrendo, no capítulo de número 19, versículo de número 25, ele diz que bem sabe que o Redentor dele vive, e que por fim ele
Mas assim como você questiona, parece que vejo Jó olhando para Deus e dizendo: Deus, fala comigo, fala alguma coisa. E Deus em silêncio. E Deus, quando abre a boca, irmão, para responder, eu só vou dizer uma das coisas que Deus disse, porque foram várias. Nós íamos perder muito tempo aqui para falar. Ele diz: Jó, você consegue entender? Ou foi você, Jó, que criou o mar e que disse às águas: não, só vai até aí e não mais adiante, Jó? Eu quero que você entenda isso nesta noite. Ei, ele estava dizendo, para quem já foi à praia sabe, a água não passa além da areia. Sabe o que é isso? É ordenança de Deus. É ordenança de Deus. É aquilo que Deus estabeleceu. E Deus, falando com Jó, ele estava dizendo isso. Estava dizendo: Jó, as águas do mar, elas só vão até ali. Sabe o que é isso? Você estava lá quando eu fiz isso, Jó? Jó diz: não estava. Então fica tranquilo, Jó, que eu estou trabalhando. Fica tranquilo, Jó, que eu estou fazendo algo diferente. Fica tranquilo, Jó, que eu estou movimentando as águas. Fica tranquilo, Jó, que algo vai acontecer na tua vida. Parece que vejo Jó começando a entender isso. Aí a palavra de Deus fala no capítulo de número 42 em diante, quando Jó entende tudo isso, ele diz: bem sei, bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus pensamentos, Deus, pode ser impedido. Aí a gente vai mais adiante na Bíblia Sagrada e vai vendo o Jó conversando e externando já a sua alegria e dizendo: olha, os meus ouvidos ouviram, Deus, agora eu os vejo, agora eu estou vendo. Sabe o que Jó estava dizendo, meu querido? Sabe o que Jó estava dizendo, minha irmã? Que antes ele não conhecia Deus em sua essência. Irmão, sabe por que você está passando por isso? É porque você está conhecendo Deus em sua essência. A provação na vida de Jó foi para Jó entender que ele tinha que conhecer a Deus em sua essência. É por isso que você está passando por isso e estar aqui nesta noite e não entende. Conheça a Deus em sua essência. Conheça a Deus no seu particular. A provação na vida de Jó foi para isso, porque ele começa a continuar. Ele começa a dizer: eu agora o vejo, eu agora o vejo, eu agora já tenho experiência com ele, eu agora já tenho comunhão com ele, eu agora já tenho experiência com ele. Parece que vejo Deus dizendo para Jó: olha, Jó, agora tem um segredo. Ora pelos teus amigos, ora por aqueles que ficam com um coração tão triste, Jó. Ora por eles, Jó. Aí parece que vejo, amados irmãos, todos aqueles que me ouvem aqui nesta noite, Jó em algum momento dobrando os seus joelhos, abaixando a sua cabeça e dizendo: Deus, abençoa a humildade, Deus, abençoa Elifas, abençoa Eliú, abençoa minha esposa. Você não está entendendo não, irmão. Se você estivesse entendendo,